Eu acho que o Júnior perguntou ali, tá, mas o código de QA é o mesmo do SDT? Não é. Já engatando salário com código. Não é, galera. O código de QA vamos dizer assim, ó, não me levem a mal, mas assim, sendo bem sincera, é um código porco perto de um SDT. Não tô dizendo todos os QAs. Que aí É, entra o que a gente estava eu falando ent... antes, né? é o Que é foco, assim, né? Um QA, por é um foco exemplo, diferente. muitas vezes, galera, falando aí sobre carreira, muitas vezes você vai trabalhar como QA, e é o que eu falo, trabalhando como QA Analyst, QA Engineer, seja lá qual for o nome, às vezes, muitas vezes SDT mesmo as pessoas colocam, mas um cara que trabalha com teste e automação, é parte do seu trabalho trabalhar com teste automatizado. O SDT o trabalho dele é codar, é trabalhar com desenvolvimento. Eu concordo também. A área de tecnologia, no geral, né, Priscila? Tipo, ela é uma área que não é recomendada. Não é recomendada, não. Ela não tem piso salarial, por exemplo, um engenheiro, né? Não. A mesma coisa acontece com dev. A mesma coisa acontece Sim. com desenvolvimento. Então, assim, o ideal mesmo, a graça da área de tecnologia e da área de QA, na minha opinião, é justamente a entrada e o crescimento rápido. Por quê? Não porque é simples, vai acontecer de um dia para a noite. Mas, galera, quem entra na área, quem trabalha como QA e continua estudando para trabalhar como QA, e, Uhum. por exemplo, pegar cargos de QA Engineer, né, que muitas vezes vão ter cargos júniores que chamam QA Engineer, né, mas isso é o mercado. Então, pegar cargos como QA Engineer, pegar cargos aí como SDT, é uma missão. Da mesma forma que para mim foi uma missão também. E eu via que, Uhum. por exemplo, principalmente na época que eu estava crescendo na carreira, trabalhar como QA Engineer era o meu foco, que eu falava assim, beleza, eu sei que esses tipos de vagas pagam mais. Então a gente estudava para isso. Dentro desse cargo, quais foram ideias, quais foram desafios que você encontrou? Principalmente na parte que você às vezes encontrou um bug e você precisou resolver. Bom, eu ainda não cheguei nessa parte de teste unitário, né? Por causa que eu bato muito na tecla, galera, que teste unitário é o mínimo de qualidade que o Dev pode ter. Eu bato muito nessa Concordo. tecla. É o mínimo de qualidade no código dele. É uma forma dele dizer assim, cara, eu realmente sou bom. Entreguei o código funcionando com o critério de aceite mínimo. Mas eu posso dar um exemplo que a gente tava semana passada, foi semana passada? Foi, semana passada a gente teve uma reunião, eu e o outro stack lead, e a gente tava com os devs, por causa que vai rolar uma migração de framework, né? Eles vão pegar um app que tá antigo e vão migrar tudo pra Flutter. E aí a gente tava nessa reunião com os devs, e nós, como Stack Lead, focado nessa parte de SDT, a gente indicou formas dele incluir em teste unitário no processo. Então entra também a parte de ter a base bem firme, por causa que tu vai sentar numa reunião com os devs e tu vai ditar como que eles vão desenvolver o código. E a gente começou a fazer questionamentos, tipo, qual é a metodologia que vão utilizar para desenvolver, que é o que a gente estava falando de TDD, né? Tipo, vão utilizar TDD? Não vão? Né? Em que momento vocês vão fazer teste unitário? Qual é o tipo de teste que vocês vão ficar implementando dentro do unitário para fazer as validações? A estrutura do teste unitário, né? Que fazer o arrange, o assert e ali e finalizar o teste, né? Então, eu sou muito mais dessa política da gente, num setup de projeto, a gente mostrar isso para eles, né? De como fazer. E, óbvio, se for necessário, a gente sentar junto ali numa primeira sprint, fazer um pair programming ali e mostrar na prática, tipo, eles vão codando e a gente vai mostrando, porque acontece muito, que a gente estava falando, os devs, a grande maioria não sabe fazer teste unitário. Não Sim, sabe sim, muitos fazer um deles não sabem. setup, o que validar, o que priorizar. Eles sabem, Então, assim, só pra deixar claro, né? Eles sabem fazer o teste unitário, eles só não sabem pensar em, pô, casos de teste. Quais são os casos que eu vou validar aqui nesse teste unitário? Nunca fiz isso, né? sim, Então exato. Tipo, é uma função de soma. Tá, mas o que eu coloco? 1 mais 1 é igual a 2? Não necessariamente. A gente é. pode pegar vários escopos, né? E aí a gente pode fazer análise de valor limite, a gente pode fazer muitas coisas ali Aí é em aquela teste diferença unitário. que a gente comentou do tipo para técnica do teste que vai ser feito ali, né? Que muitos também não sabem diferenciar. Também, Mas né? aí, Os tipos de teste que a gente vai empregar ali. ô Priscila, eu ia te perguntar, e você trouxe isso, mas isso é uma visão de liderança, né? Tipo, no seu cargo atual. Você acha que um SDT, ele vai trabalhar diretamente ali com um time ágil? Por exemplo, ele é parte do time, que nem às vezes muitos QA são, ou ele vai ser um cara que vai trabalhar em vários times ao mesmo tempo, ou vai ser um time de SDTs que toma conta de vários times. E se o time SDT for separado, o time ele vai precisar de um QA também? Ou a ideia é que o SDT ele tome conta de todos os pontos de qualidade também? Pensando em empresa, em dinheiro?
Ah, não, Vai é. ser um Severino. Não, é, De tudo um exatamente. pouco. Vai ser um Severino, entendeu? Pensando em empresa. Cara, o mundo ideal seria. Eu tive uma experiência quando eu trabalhei na GetNet que existia QAs dentro de cada time para fazer a homologação manual. E eu trabalhava no time de automação da homologação. Era Então, cross? esse time era um time cross, que fazia automação de todos os times. Tipo, tinha um QA para cada time, só que esse time de automação de QAs era para toda empresa. Então, a gente automatizava tudo. Em que momento vocês alinhavam ali? Quando que se falava? Ou ficava numa ilha separada? Ficava numa ilha separada. E aí, depois que o projeto estava em produção, é que a gente alinhava, pegava os requisitos com o time, do time de QA manual, e começava a fazer o nosso backlog de automação. E aí, como a gente tinha noção de um todo, do produto, a gente ia para sprint, tipo, tá, o que é prioridade? Isso aqui é prioridade, isso aqui é crítico, isso aqui não é. E aí, a gente ia puxando e ia fazendo cada sprint, a gente ia automatizando. Isso seria legal, se as empresas colocassem, tipo, um time de SDT para fazer automação de tudo. Dá sobrecarga para esse time, porque esse time nunca... Depende Não tem fim nunca, né? Porque é backlog em cima de backlog, né? Tipo, se tu tá pensando, por exemplo, na estrutura da GetNet há 7 anos atrás, tipo, cada homologação era mensal, então cada mês tinha um pacotão que ia pra produção. Então, tu imagina, era um pacotão em cima de pacotão, em cima daquele time de As automação. releases que você fala? Das releases, Pô, né? e você chegava a fazer... Isso seria interessante. E você, nesse caso, daria pra considerar você quase como um SDT, né? Pelo óbvio, a gente não tá falando aí de uma pessoa que realmente fazia teste automatizado, ou aliás, mexendo no código, talvez, mas, pô, você tava fazendo ali, o seu trabalho era SDT. E aí, Só que sabe qual era o nome do meu cargo? Qual? Tester. Analista de teste. E, inclusive, tem um nome muito comum, que é muito utilizado pelas empresas, que é para dizer exatamente isso que você estava fazendo, que é o QA Automation Engineer. Que, na minha opinião, é quase um espelho do que o SDT deveria fazer. Né? Que é um cara que ele é focado em teste automatizado e código. E automação, até mesmo implementação de ferramentas, né? Poxa, a gente vai trabalhar com o quê? Vamos trabalhar com Code Climate para métricas. E, então, assim, isso é muito engraçado, né? Eu, por exemplo... Nessa situação, eu colocaria, talvez, hoje no meu LinkedIn, eu colocaria para vagas que eu fui QA Automation Engineer, SDT. Porque tem muita vaga que eu basicamente trabalhei automatizando. Já trabalhei focado automatizando microserviço e API, já trabalhei web, já trabalhei mobile, focado só em automação.